Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora, você acompanha a edição desta terça-feira, 4 de julho, do Opinião Litoral. Você vai ter comentários, análises da situação, das notícias, pelo André Roncalli, economista, pelo Roberto Mohamed, advogado. A gente pode fazer um balanço do que foi o primeiro semestre de 2023, né, Mohamed? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que dá para a gente usar coisas que nós conversamos aqui, porque eu acho que todo mundo previa uma dificuldade muito maior, como nós falamos até no último programa com o André, sobre a questão do Banco Central. Se o Roberto Campos Neto, aquele presidentezinho do Banco Central, tivesse conseguido o intento dele, a economia estaria muito pior. No entanto, se ele não tivesse sido o mau caráter que ele foi, a economia estaria muito melhor. Mas eu acho que ninguém esperava que em 6 meses a gente conseguisse fazer o dólar refluir do patamar de R$5, que a gente conseguisse fazer a bolsa ter alta contínua e mais, que a gente tivesse a economia crescendo, apesar de tudo. Você não acha, André, que essa surpresa que faz com que o mercado, embora assine embaixo de tudo que o Roberto Campos Neto faz, está começando a ficar tímido nessa defesa dele, porque está meio que com vergonha de defender um cara que fala de atenção na taxa de juros, quando a economia está dizendo, cara, você não existe? Não, certamente, boa tarde, né, Roberto, boa tarde, Paulo. Eu acho que já tem um cansaço do mercado financeiro com o Roberto Campos Neto, não porque por uma questão ideológica, não por uma questão de divergência técnica, mas porque a realidade bateu. A gente está vendo falências se acumularem no setor corporativo, a gente está vendo o sistema bancário com dificuldades em algumas áreas, principalmente na parte de crédito. A gente está falando de cartão de crédito com taxas anuais de 480%. Então, o nível de inadimplência vem aumentando, a gente muito possivelmente começa a ter problemas se vamos dizer, a vontade do Roberto Campos Neto, que é manter a taxa de juros por muito mais tempo, se realizar. Agora, o que está chamando a atenção em todo esse processo, né, como você bem apontou? A economia está crescendo. Então, a previsão já está quase o dobro daquilo que havia sido previsto no início do ano, que era 1,2%, 1,3%. A gente já está se aproximando aí de 2,5% de crescimento previsto para o fim do ano. Isso ocorreu com o Guedes também. Né? Começamos com algo em torno de 0,8% e terminou 2022 com mais de 2,2% de crescimento. Então tem tudo para acontecer com o governo Lula. Por quê? Porque não apenas o pacote eleitoreiro do governo Bolsonaro, né, aquele crime absurdo que foi cometido durante as eleições no ano passado, de quase 1,5% do PIB, 150 bilhões de reais que o Bolsonaro utilizou para tentar se reeleger, que deu errado, isso ajudou as famílias. Gerou consumo, né, gerou renda, e a aprovação da PEC da transição em novembro também deu um gás para o governo no sentido de elevar o salário mínimo, né, fazer os reajustes reais do salário mínimo, de trazer farmácia popular, de trazer de volta, né, todos os programas associados à pesquisa e inovação. Então a gente está falando de um conjunto de medidas que eles geram dinheiro, como a gente chama, na veia da economia. E isso então vai mantendo a economia funcionando. Agora, o problema que a gente tem que cuidar é qual é o limite disso. Então, o programa Desenrola, que possivelmente vai ser encampado em breve, que busca renegociar a dívida, a gente está falando aí de dezenas de milhões de pessoas, também tende a dar um novo fôlego. Agora, imagine o que seria do país se o juros estivesse menor, né? A gente possivelmente estaria falando de um crescimento ainda maior. Então, eu acho que o mercado financeiro está começando a olhar o copo meio vazio, né? Ele achou que estava meio cheio. Mas agora ele está começando a ver pelo lado negativo daquilo que ele poderia estar ganhando se a economia estivesse andando mais rapidamente. E no meio do caminho tem o Roberto Campos Neto. Tem uma coisa curiosa que está acontecendo quando o André fala disso, porque eu tive um orientador no meu mestrado no Mackenzie, José Francisco de Siqueira Neto, um advogado que é de esquerda, um advogado que fez o estatuto da CUT,
Mas ele sempre colocava uma coisa irrefutável, que não é ponto de vista, é fato. A iniciativa privada adora investir, desde que seja com financiamento público. Porque tem determinados setores que, se você não tiver financiamento público, você não consegue fazer. Eu vou dar um exemplo para vocês. O governador Tarcísio, que parece que só tem um plano de governo, vender tudo, veio agora falar do túnel. Antes o túnel dependia de privatizar a autoridade portuária. Como ele nunca explicou como é que ia ser essa privatização e ela foi enterrada, agora ele fala em PPP porque ele não quer ficar de fora. Porque o túnel vai sair. Se a gente usasse o critério da PPP, ou seja, uma empresa privada faz o túnel, sabe qual seria a tarifa mínima desse túnel entre Santos e Guarujá? R$ 45,00. R$ 45,00. Porque não existe como subsidiar essa obra. Ou você faz e entrega a administração, a concessão para a iniciativa privada. Eu já sei que vão falar. A Imigrantes foi construída numa PPP? Não foi. Bota uma coisa na sua cabeça. Né? Porque o cara é burro, aí ele vai lá no Instagram, ele faz um monte de comentário idiota porque não sabe o que está falando. A Ecovias pega 2 pistas da Anchieta e uma pista da Imigrantes pronta, exato, com pedágio, para construir a outra pista sabendo que vai aumentar o pedágio depois. E num sistema de parceria com o Estado que financiou a construção da obra. Entenderam como foi? Iniciativa privada é maravilhosa, não é? Principalmente quando você é amigo dos caras que soltam dinheiro. O túnel, feito pela União e entregue à iniciativa privada para administrar, tem uma previsão de ter a mesma tarifa da balsa, ou seja, 12,30. Entendeu agora? A grande diferença, porque eu disse aqui outro dia, André, é o seguinte, vamos privatizar a Sabesp? Primeiro que eu não entendo a privatização, não, porque vai ser melhor. Vai ser melhor? Tá bom. No Rio de Janeiro não é. Até alga tinha na água depois que privatizaram o serviço de água, todo mundo tomou água verde e teve diarreia. O Estado quase parou com todo mundo no banheiro. O problema uma coisa é fácil o cara da Sabesp vir cortar água numa casa na ponta da praia aqui em Santos. Ou em São Paulo, no Morumbi. Eu quero ver ele no Morumbi entrar em Paraisópolis para cortar água. Ou para acabar com um gato que tem lá. Ele vai morrer. Então, o problema todo da iniciativa privada, dessa história de temos que privatizar para melhorar. Não temos que privatizar para melhorar. A gente tem que melhorar o serviço público. É parar de roubar, parar não dá. Diminuir a roubalheira e começar a prestar um bom serviço. Essa panaceia, André, é que me incomoda. E não é só o Tarcísio. O discurso da direita como um todo, porque era o do Guedes também, é essa coisa de Estado mínimo. Só que é Estado mínimo para fazer e mandar. Mas é Estado máximo para pagar e o particular administrar, né? Eu estou errado nessa posição? Eu acho que você está corretíssimo. E pegando o exemplo da Sabesp, que eu acho que ele é interessante da gente analisar, vai melhorar em quê? Vai melhorar para quem, a gente tem que perguntar. Porque a Sabesp já tem capital aberto em bolsa, ela já dá lucro para os seus acionistas. Eu não entendo por que uma empresa que está em 300 municípios precisa reservar horário comercial nobre para fazer comercial. Porque ela é essencialmente um monopólio. Ou seja, se ela tem dinheiro para fazer comercial em horário nobre da Rede Globo, se ela consegue pagar lucro e os dividendos vêm aumentando com o tempo para o capital privado, e ela está funcionando bem, qual que é o ganho em diminuir ou absolutamente eliminar o controle público sobre ela? Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu não sei se as pessoas têm noção disso, mas se a Sabesp for privatizada, os seus acionistas vão ficar menos ricos. Porque a Sabesp hoje, ela faz um esquema em vários municípios muito pequenos que não tem poder de barganha, que é essencialmente não pagar IPTU nos seus imóveis. A Sabesp tem imóvel, tem município que ela tem 50%, 60% dos imóveis, ela não paga R$1 de IPTU porque ela disse que ela está contribuindo com o bem coletivo. Se ela se tornar privada, ela vai ter que começar a estar com esses custos, isso vai diminuir o lucro dela. Não estou querendo justificar que ela não pague IPTU aqui, mas estou colocando para quem acha
que se ela for privatizada, que vai aumentar o lucro, que ela vai conseguir fazer mais, eu sugiro repensar, porque tem muita coisa aqui debaixo do pano que a gente não conhece e que o Tarcísio está tratando como se fosse algo trivial e está muito longe de ser trivial. E eu relembro que ele, quando estava no governo Bolsonaro, chegou lá batendo no peito, falou que ia ajudar a privatizar geral, não conseguiu privatizar o Ceitec, que era uma empresa que custa 70 milhões, não é bilhões com B de bola, é milhões de reais por ano, que tinha um corpo de engenheiros de 15 ou 20 engenheiros, e eles não conseguiram privatizar o Ceitec. Não conseguiram, não foram capazes de privatizar, porque eles perseguem, correram atrás dos engenheiros, fizeram assédio moral em cima deles, e aí o TCU bloqueou. Agora, imagine jogando isso aqui para o nosso estado de São Paulo e você começar a privatizar empresas pelo mero afã ideológico. Ah, eu sou, né? Ele ganhou em cima de uma plataforma exclusivamente privatista, começa a fazer esse jogo com obras de infraestrutura que são excelentes para o bem coletivo, mas precisam do Estado na frente, não o Estado apenas como garantidor. E o resultado, como já diria o conselheiro Acácio, vem depois, né? As consequências vêm depois. Tarcísio possivelmente não vai estar aqui para colher os frutos disso. E eu acho que os paulistas têm que começar a pensar de maneira muito clara sobre quanto que a gente vai apoiar uma agenda como essa, que é uma agenda que não tem compromisso com o que acontece depois, porque uma vez que o controle está na mão de grandes empresas privadas, a gente não tem mais qualquer controle público sobre elas de uma maneira efetiva e de curto prazo. Então concordo com o Roberto, tem que melhorar a gestão pública. E aí a gente consegue melhorar os serviços. No caso do saneamento básico, da abastecimento de água, ainda tem um complicador a mais, porque na telefonia você tem concorrência. No serviço de abastecimento de água e esgoto, você não tem, o consumidor fica na mão dessa empresa, né? Mas tem um agravante aí, e isso se revelou claramente, onde eu falo que privatizar onde pode haver concorrência é 100%, é maravilhoso. Privatizar onde tem monopólio, você dá com os burros na água. Um claro exemplo foi a distribuição de energia. Eu posso escolher quem me fornece energia? Não. Fica na mão do concessionário. Eu fico na mão de um concessionário, todos são desonestos. Estou dizendo aqui, todos. Não há um fornecedor de energia elétrica que não seja picareta. Porque todos eles, e aí é uma herança, infelizmente, na conta do seu Geraldo Alckmin, que era vice-governador do estado e foi o coordenador do sistema de privatização, nenhum deles está preocupado com investimento. Primeira coisa que todos eles fizeram foi colocar todos os equipamentos no seguro e deixar pegar fogo. Era melhor não fornecer energia elétrica para trocar equipamento sucateado do que fazer investimento. Para mim isso é coisa de picareta. Não teve um que não fez isso. Não teve um que não tenha feito isso. Todos são picaretas. Todos são desonestos. Todas as concessionárias de energia elétrica do estado de São Paulo. E como eu não posso desafiá-la, eu não posso ir contra ela, e o governo, eles têm um lobby no Congresso danado. Até porque comprar deputado no Brasil é que nem comprar pão francês na padaria, né? É baratinho, você compra 2, 3 assim, com uma nota de 10. No caso deles, uma nota de 10, é uma malinha com 10. Agora, o grande problema é que, se você coloca, por exemplo, energia solar na sua casa, você não pode usar. Ou seja, eu não posso ter uma casa autônoma. E é possível, para você ter uma ideia, é possível. Porque você é obrigado a vender para a concessionária para bater na sua conta. E ela lê o quanto ela quer e paga o quanto ela quer. Se você que colocou energia solar na sua casa fizer as contas do que ela compra, você vai ver que está sendo roubado. Roubado. Eu estou chamando os presidentes dessas concessionárias todas de ladrões. Eles roubam na cara dura, eles são desonestos, estelionatários. Eles pagam menos, fazem leitura a menor, não deixaram a legislação nova passar na Câmara dos Deputados e você não consegue gerar energia para a sua própria casa. Isso é a privatização que eu acho que o governador fala tanto, mas não consegue justificar. O Opinião Litoral para o intervalo bem rapidinho, fica aí com a gente.
Voltando com a opinião litoral desta terça-feira, 4 de julho, o Roberto Mohamed e o André Roncalha estão comentando, analisando as notícias, as situações com você. André, o principal fator econômico do governo, o principal fato econômico do governo nesse primeiro semestre foi o arcabouço fiscal, porque em torno do arcabouço fiscal, ele foi um pouco modificado no Congresso, mas tem uma dúvida que é interessante. O mercado aceitou bem o arcabouço fiscal de uma maneira surpreendente, né? Foi porque ele é bom ou foi porque ele não é tão ruim quanto se temia? Olha, Paulo, eu acho que ele foi aceito porque ele não é tão ruim quanto eles imaginavam. Então, eu acho que a perspectiva, assim que o governo, que o Lula vence as eleições, quando vem a PEC da transição, que aumenta os gastos em algo em torno de 1,5% a 2% do PIB, a impressão do mercado financeiro ali era que seria um governo fiscalmente populista. Então, eu fico impressionado com a ignorância e a falta de cultura da Faria Lima, que não conhece nem o prefeito que ela teve, que foi o Fernando Haddad, e que o Fernando Haddad nunca foi um prefeito, nunca foi uma pessoa cujo pensamento político, né, defendia déficits, defendia uma gastança. Então, a indicação do Fernando Haddad, para mim, foi indicação clara de que haveria responsabilidade fiscal. Dito isso, quando a equipe econômica assume e começa a pensar o arcabouço fiscal, o grande dilema era como que eu posso fazer para equilibrar as contas sem sacrificar a Bolsa Família, sem sacrificar o aumento do salário mínimo, sem sacrificar a farmácia popular, sem sacrificar a complementação do Fundeb, né, que é o Fundo de Complementação de Desenvolvimento do Ensino Básico. Como que eu faço para não sacrificar o piso do magistério? Como que eu faço para não sacrificar o piso da enfermagem? Ou seja, eu tenho que equilibrar as contas, mas cobrando de quem paga pouco. Então o arcabouço fiscal, ele se propõe a fazer um ajuste muito diferente do teto de gastos, que era um ajuste linear, ou seja, a quantidade, né, de gasto que o governo vai fazendo como proporção do PIB vai diminuindo de maneira sistemática. E o novo arcabouço fiscal atrela o crescimento do gasto a quanto o governo consegue arrecadar. E aqui é uma diferença-chave, porque se o governo conseguir arrecadar mais de quem paga menos, você consegue equilibrar as contas produzindo um pouco mais de justiça tributária. Então, um exemplo para as pessoas entenderem o que é isso: quando você pega o 0,1% da sociedade brasileira, que está ali algo em torno de 200 mil pessoas mais ricas, elas pagam mais ou menos em torno de 5% de carga tributária sobre toda a sua renda. Se você pega ali até mais ou menos 80% da população, vindo da base até 80% da população, a média é algo em torno de 10%. Ou seja, a pessoa mais pobre paga muito mais imposto relativamente à sua renda do que a pessoa que é hiper rica, os super ricos do Brasil. Então a tentativa do governo foi fazer um ajuste fiscal, mas um ajuste fiscal que se equilibrava pelo lado da receita. O mercado financeiro olhou para isso e disse assim: muito bem, a dívida não vai sair do controle. Isso já é um ganho perto do que a gente estava esperando. Mas, Paulo, dizer que eles gostaram do ajuste via receita, eu já não iria tão longe, porque historicamente no Brasil a gente sabe que isso não é bem visto. Então eu acho que eles aceitaram, acolheram e pressionaram no Congresso, principalmente na Câmara dos Deputados, que fossem removidas as exceções, né, ao limite de gastos, que é o limite de gastos ali entre 0,6% e 2% por ano, né, que pode variar ali o crescimento dos gastos do governo, e estão tentando forçar, né, a diminuição dessas exceções a esse limite de gasto. O que o governo conseguiu fazer no Senado é diminuir um pouco essas exclusões, então ele conseguiu trazer de volta para fora do teto, né, desse teto móvel de gastos, a complementação do Fundeb, que é algo muito importante, o financiamento do Distrito Federal, que foi, na minha visão, uma derrota política do governo Lula, porque eu acho que existe muito problema, o Roberto certamente sabe mais do que eu sobre isso, que é o financiamento da operação do Distrito Federal. E o governo está tentando, evidentemente, deixar a valorização real do salário mínimo também fora desse limite móvel de gastos. Então, no sentido, eu acho que é o principal fato econômico até agora, porque eu acho aprovado esse arcabouço fiscal, que deve ser feito nos próximos dias, avançando para a reforma tributária. Na minha visão, a reforma tributária vai se tornar o fato econômico do governo Lula, talvez do mandato inteiro.
Eu só queria chamar a atenção do telespectador, porque o Paulo colocou uma questão aqui no intervalo, que ele ficou espantado quando eu falei R$45 o preço do pedágio, que o túnel estaria pago em 2 anos, né? E quando já a previsão é 10. A Imigrantes foi inaugurada paga. Você sabia disso? A Folha de São Paulo, quando começa a construção da segunda pista da Imigrantes, a Folha de São Paulo publica como matéria de capa que o contrato de arrendamento para Ecovias renderia em 20 anos 1,2 bilhão de reais. Em 20 anos. Em 20 anos. Aí a gente está falando, no Brasil tudo você tem que pegar e corrigir. Na verdade, o sistema Anchieta Imigrantes, ele rende 600 milhões de reais ano, ou seja, em 10 anos ele rende 6 bilhões de reais. E um custo de manutenção de aproximadamente 400 milhões nesse mesmo período. Por quê? Porque a Ecovias, quando pegou a construção, o início, era projeto, licenciamento ambiental, para depois fazer a Imigrantes, ela já estava recebendo pedágio de uma estrada que ela não fez, que foi a subida da Imigrantes e as 2 da Anchieta. As pessoas não têm noção de como os contratos, como é bom ser empresário no Brasil. Não você que fabrica roupa, que vende pão, não. Se você não tem frigorífico, ou seja, não é o dono da JBS, se você não deu dinheiro para a campanha de candidato a presidente da República, então não é o seu caso. Mas é ótimo ser presidente do Brasil, ser empresário no Brasil, quando você tem acesso a BNDES. Quando você tem acesso a esses contratos públicos, que são uma festa. Paulo, aconteceu com a Imigrantes a mesma coisa que iria acontecer com o túnel, caso prevalecesse a lógica do governador do estado. Vamos pensar um pouquinho em outros modelos. O Rodoanel foi construído primeiro pelo estado, para depois ser dada a concessão de um trecho dele. O metrô de São Paulo aconteceu a mesma coisa. Esse trecho que é privado, que é dessa via fácil, que de fácil não tem nada, porque ela assina o contrato se comprometendo a colocar trens novos e a investir, não investe nada, o serviço para mais do que no tempo que era público e o serviço prestado é horrível. Quer dizer, essa lógica de privatização contraria esse discurso todo. Mas, no entanto, as pessoas não conseguem entender que é lógico que existem compromissos futuros assumidos, porque tem gente garantindo a aposentadoria. Você entendeu, Paulo? Por isso que pode parecer espantoso o valor de um pedágio desse, porque em 2 anos a obra está paga. Mas aconteceu isso no sistema Anchieta Imigrantes. É uma questão de números. É só corrigir. Então, essa é a lógica da iniciativa privada. E é essa lógica de quando o André fala aqui do mercado, e eu vivo falando, gente, mercado é meia dúzia de pessoas. É meia dúzia de caras que fumando charuto e tomando brandy, eles falam, quem que a gente vai ferrar agora? É mais ou menos isso. Então ponha na sua cabeça que quando um governo não aprova ou não é aprovado por esta turma da Faria Lima, e eu acho que tem gente que não mora, que não tem escritório lá, porque agora os caras foram para o Alphaville e voltaram para a Faria Lima e agora estão na Berringa. Na Berrini. Existe uma lógica perversa, André, nesses caras, que é a de inconformismo com o que está acontecendo. Só que aí vem uma coisa que eu queria que você analisasse, que eu quero deixar para o último bloco para a gente falar, porque eu preciso falar mal de uma coluna que você escreveu, e eu vou deixar para o último bloco. A lógica dizia que isso ia dar certo no sentido de deixar imobilizado o governo. Não está se demonstrando tanta competência assim no governo Lula. A gente sabe que não está, porque teve que dar cargo para muita gente. Tem um monte de cara que não quer trabalhar, só quer se dar bem, já tem cara se autonomeando pro Sesc, tá virando mas mesmo assim tá dando certo. É a lógica de o Brasil é maior que quem o dirige, ou a economia brasileira consegue andar sozinha, tanto que sobreviveu a Collor, sobreviveu a Desmando, sobreviveu ao Centrão, sobreviveu ao Bolsonaro e vai sobreviver o Lula. A economia brasileira, apesar de todo mundo falar que não,
tem uma estrutura que é maior que o próprio governo e que consegue sobreviver mesmo que o governo faça bobagem? Ponto. É isso. É isso? É isso. É só a gente pensar, você deve lembrar melhor, se eu não me engano é o artigo 219 da Constituição, pode ser o 215, mas se eu não me engano é o 219 que coloca o mercado interno como um ativo da nação, como parte do patrimônio nacional. Ter 210 milhões de pessoas oferece uma capacidade de autossustentação impressionante. Então não é à toa que a China quer fazer parceria com a gente, não é à toa que os Estados Unidos não abrem mão do nosso mercado. O Brasil é uma potência produtiva, ele tem uma capacidade de usar, né, o pouco que ele tem em termos de eficiência e produzir, né, algo que é monumental comparativamente ao restante da região. O nosso desafio é que a gente usa muito pouco do nosso potencial. A gente tem água abundante, né? Em torno de 40% da água potável está aqui do mundo. A gente tem terras hiperférteis, a gente tem variedade climática, a gente tem, né, um trecho enorme da maior floresta do mundo, floresta amazônica. A gente tem um conjunto, né, populacional de pessoas que, apesar de não terem ainda a escolaridade desenvolvida como a gente precisaria, trabalham duro, correm atrás, respondem a incentivos. Então, acho que o Brasil tem muita coisa. E o problema, na minha visão, quando eu discuto com os economistas liberais, eles dizem assim, você é desenvolvimentista, você acha que sempre o problema está vindo de fora. Você acha que os Estados Unidos estão puxando o nosso tapete, você acha que é a Europa que está puxando o nosso tapete. Eu digo, não, eu acho que também tem essa pressão que vem de fora, não é nenhuma pressão conspiratória, porque às vezes as pessoas acham que assim, tá lá os americanos, como a gente vai acabar com o Brasil. Já teve isso, mas eu não acho que precisa disso. As relações comerciais desiguais fazem isso sozinhas. O nosso problema é a nossa elite, que a gente chama de elite de maneira educada, porque não deveria chamar, porque elite é quem consegue produzir algo de valor, algo superior. E as nossas classes dirigentes, as nossas classes endinheiradas, não olham para o país de uma maneira a desenvolvê-lo. Não olham para o país como um ativo que pode melhorar a vida de todo mundo e melhorar a delas ao mesmo tempo. E aí, para finalizar, eu queria trazer o caso, né, acho que você fez uma exposição aqui brilhante da lógica crua, que é o conjunto de interesses por trás da privatização, e pegar como exemplo do que eu estou falando de elite, a privatização da Petrobras, da Eletrobras. A gente está falando do mesmo grupo que quebrou as lojas americanas por meio de uma fraude titânica, como a Consuelo Diegues definiu na maravilhosa reportagem da Piauí desse mês. E esse mesmo grupo, inclusive a mesma auditoria, que foi apressar de estabelecer o preço da Eletrobras, como você bem colocou, sem nenhuma amortização a ser feita. Ou seja, o povo brasileiro pagou pela Eletrobras de cabo a rabo, de 1962 até aqui, e a gente entregou para o setor privado essa empresa, que não produz salsicha, não está produzindo roupa, ela está produzindo eletricidade. E se tem algo que é essencial para o desenvolvimento do país, o que é? Energia elétrica de baixo custo. E aí o que está acontecendo? Esses setores são setores especulativos e colocaram lá, Pablo, exatamente o grupo que saiu quebrando um monte de empresas, fazendo esse tipo de arranjo que não olha para o bem público, mas olha para o seu bolso enchendo rapidamente, com energia elétrica. Essas são as nossas classes endinheiradas que cuidam supostamente do nosso desenvolvimento. A opinião volta para o terceiro e último bloco, depois de um intervalo bem rápido. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta terça-feira, em que o Roberto Mohamed e o André Roncalha estão analisando as notícias, as situações, principalmente relativas à economia, com você. Mohamed. Eu queria, antes de entrar na briga que eu vou ter com o André, eu só queria fazer um comentário. Muita gente falava, pelo menos era o meu, quando era de partidão, quando eu acreditava no socialismo, se falava muito as multinacionais. Quem construiu esse país foram as empresas inglesas. Um modelo que a gente depois teve que pagar um preço muito alto e tal, mas a gente olha como é que eles faziam.
A Companhia Docas e Santos, que era de uma família brasileira, mas era foi montada com capital inglês, foi a responsável pelo crescimento dessa cidade. O porto só virou de costas para a cidade quando virou Codesp, quando virou estatal. Quando a Light era a Companhia Elétrica de São Paulo, as pessoas não fazem ideia do quanto a Light era responsável direto pelo crescimento da cidade. Mas é uma mentalidade, e aí o Lula vem falar essa bobagem de os caras da Revolução Industrial, tinha uma mentalidade de vamos ganhar, vamos explorar, mas vamos desenvolver porque a gente produz mais, a gente ganha mais. Não é porque eram bonzinhos. O problema do que a gente passou a ter dos anos 90 para cá é o empresário que suga com tanta vontade sem pensar em amanhã. Esse é o grande problema. É o empresário, a gente se acostumou a esse modelo de empresário que faz fortuna muito rápido e a gente nota que, ao contrário daqueles que queriam deixar um legado e que sabiam que ganhariam mais investindo mais, é aquele cara que entra para rapinar tudo. E a gente mudou o modelo de empresário. E são esses caras que o pessoal do Banco Garantia, e aí contraria aquela tese de capital internacional, porque os 3 infelizes são brasileiros. Na minha opinião, não valem absolutamente nada, são 3 picaretas. Porque ninguém ganha tanto dinheiro rápido sendo modelo de administração. O Banco Garantia, para mim, sempre foi picaretagem. Sempre foi. É especulação pura. Especulação pura. Quem trabalha para esses caras sabe o quão terríveis eles são como patrão. Até mesmo no alto escalão. O índice de problemas intestinais e estomacais entre os funcionários desses caras é uma coisa absurda. Porque eles só têm um compromisso, com lucro. Aí eu entrego a distribuição de energia, a geração de energia elétrica. A Eletrobras não distribui energia. Esse é o grande problema. Quem distribui a Electro, a CPFL, é geração de energia. É a bateria do país. Para esses caras. Se segure, gente. Fica todo mundo falando que o governo Lula tem que respeitar o contrato e tal. Ninguém se tocou do que vem por aí. A gente vai pagar o preço. Mas o que eu ia questionar você é o seguinte. Você escreveu um artigo logo depois daquelas reações todas ao discurso absurdo do Lula, quando o Maduro chegou aqui. Porque, para mim, tem algumas armadilhas ali e eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. Primeiro, o que acontece na Venezuela não é narrativa. Só na cabeça do Lula e do Celso Amorim. E acreditar o problema da Venezuela, assim como o de Cuba, única e exclusivamente ao embargo americano, é esquecer o que acontece lá dentro em relação à forma como se faz política nesses países. O governo Maduro, na verdade, é sucessor do governo que fez isso, era um cara mais inteligente que o Maduro, para mim o Maduro é um débil mental, mas um país que já tinha a sina do petróleo, né? Eu só produzo petróleo e importo todo o resto porque eu tenho dinheiro sobrando. Os árabes acordaram para essa realidade, a Venezuela não. E a Venezuela começa a ter essa própria estrutura comprometida porque o cara achava que ele ia ser o novo Simão Bolívar. E que ele ia trazer toda a América do Sul. E aí começa aquela competição entre ele e o Lula naqueles 2 primeiros mandatos para ver quem é o verdadeiro líder da América do Sul. Agora, acreditar a crise venezuelana de fome, desespero, desemprego, sucateamento até da produção de petróleo, única e exclusivamente aos embargos promovidos pelos Estados Unidos, eu acho que é um exagero, André. Por um motivo muito simples. Os caras botaram fogo até em doação de alimentos. E você via as pessoas se arriscando a tentarem pegar alguma coisa lá. Nós temos um fluxo de venezuelanos para o Brasil e para a Colômbia. Maior que a Síria. Exatamente, maior que a Síria para a Europa. Isso é uma coisa que a gente tem que tentar entender. Sim. Então eu acho que este caminho de justificar é um pouco simplista, você não acha? Porque a gente tem que reconhecer que não é narrativa o que acontece lá. Então vamos lá. Defenda seu artigo. Não, eu concordo com você. Eu não fiz isso no artigo, na verdade. Porque, se você lembrar bem, tem um parágrafo que eu deixei ele, inclusive, destacado, em que eu digo assim, o que ocorre na Venezuela é uma combinação de fatores que vêm da estrutura produtiva,
da decisão política em cima dessa estrutura e das pressões externas. Então, as pressões externas, eu gastei um pouco mais de tempo, porque raramente elas são levantadas, porque aqui a gente tem, no Brasil, principalmente na imprensa, eu acho que a cobertura de relações externas no Brasil é lamentável, a gente é muito provinciano. A gente rapidamente toma posição com questões que não tem nada a ver com a gente e começa a definir amigos e inimigos baseados com o que está acontecendo na Ucrânia, por exemplo. Tá? Então, qual que é a ideia do artigo? É dizer o seguinte, mais do que as decisões do Maduro, mais do que as decisões do Chaves, mais do que as decisões dos 50 anos de domínio social-democrata que antecederam a chegada do Chaves ao poder, a gente tem uma estrutura econômica na Venezuela que é altamente viciada em petróleo. Desde 1920, quando eles descobriram as maiores reservas de petróleo, então, né, do mundo, o Celso Furtado, 3 décadas depois, falou assim, esse aqui é um caso completamente diferente do restante da América Latina, sabe por quê? Porque eles têm muito dólar. Todo o restante da América Latina não consegue adquirir essa quantidade de dólar e tem um problema. O que acontece na Venezuela? Eles tinham tanto dólar por causa do petróleo que 90% das exportações da Venezuela eram petróleo. 90%, 9 em cada 10 dólares do que eles deviam. Imagina o nível de dependência que isso gera numa economia. Qual que era o resultado? Salários muito elevados, muito maiores do que a produtividade, e o sistema industrial venezuelano nunca se desenvolveu. E nenhum arranjo político, seja na ditadura, que ocorreu de 58, se eu não me engano, até 70, seja nos arranjos social-democratas que vieram depois, nem o bolivarianismo, conseguiram resolver isso. Quem fosse para Caracas em 2008, 2009, ia ver que nem alface eles produziam lá. Ou seja, nenhum arranjo político conseguiu desenvolver a indústria na Venezuela. Peguem um arranjo como esse e joguem um embargo. Eu pergunto para vocês, por que o Irã não quebra? Porque o Irã está sofrendo sanção americana há muito tempo. Por quê? Porque tem indústria desenvolvida. Os Estados Unidos impuseram sanção à China, eles dão risada, parece cócegas neles. Porque eles produzem. Porque eles produzem. Então, o propósito do argumento é dizer o seguinte, as sanções afetam os países de maneira muito diferenciada a partir da estrutura econômica que eles têm. Só que raramente no debate isso é colocado como um problema que o país não conseguiu resolver. E aí quando você adiciona as sanções econômicas, você gera uma crise humanitária. Não porque, o sentido não é absolver, né, os governos anteriores, mas é dizer que a sanção ela agrava o conflito político. E aqui vem um ponto que eu quis salientar nesse debate, que é, não devemos escorraçar a Venezuela. Não é assim que funciona no plano das relações internacionais. Porque se você tira um país, e esse é o ponto central, eu vou levantar duas questões para vocês entenderem como que está o meu pensamento. Se você tira a Venezuela do jogo, não existe vácuo na geopolítica. Então, se a Venezuela não tem a liderança e o apoio do Brasil, algum outro país vai chegar e vai ocupar aquilo. E ela se tornou um núcleo de tensões geopolíticas que a gente não quer na América do Sul, em que Rússia, China e Estados Unidos estão disputando aquilo. Mas aí que tá. Fica parecendo que a gente está falando de... E eu não sou contra o Brasil ter uma participação efetiva, mas no sentido de forçar a barra para que tenha... Porque dizer que as eleições foram limpas, foi isso que o Lula disse. As eleições foram limpas, isso é narrativa... Isso não é concebível. Quando até o presidente do Chile, que é de esquerda, disse, peraí, Lula, calma, a gente quer ajudar, mas não precisa dizer que o cara é bonito. Porque tem uma coisa curiosa na América do Sul. Eu quero aproveitar esse final de programa para te ouvir. A gente tem 3 países na América do Sul, 4. É que um é Venezuela e teve todo esse problema político. Nós temos 3 países na América do Sul que produzem alguma coisa. Todos os outros a gente fica se perguntando como é que eles existem. A Colômbia e a Bolívia a gente sabe, mas é Chile, cobre. A reserva dele é tão grande que sustenta o país. E agora o Chile de não lítio. produz nada, e agora de lítio. O Chile não produz nada, é tudo importado. Produz vinho. E para salmão. isso. E, por sinal, tão bons quanto os europeus. Mas o Chile tem produção, tem exportação dos seus produtos. Sim. A Argentina nem se fala. Agricultura, gado, indústria e tal. E o Brasil? Você pega todos os outros.
Eu já sei que vão falar assim, mas é a carne uruguaia. Cara, olha o tamanho do Uruguai, tem 5 milhões de habitantes. Não é país, né? É uma vila, é um estado que nós declaramos independente. 3,5. Então, todo o resto da América do Sul tem essa sina. E, na minha opinião, foi isso que aguçou o sentimento do Hugo Chávez, porque ele achou que era aí que ele podia... Esses países são dependentes de alguém que vá lá e banque. Porque... Quando a gente para pensar o que entrou de dinheiro, como você falou, na Venezuela, muito mais do que esses 3 que produzem. Olha que esses 3 têm economia. Sim. O que entrou na Venezuela era para ela ser o Wakanda da América do Sul. Para quem não sabe, é o país do Pantera Negra. Mas é verdade, porque é uma fictícia nação ultra tecnológica. A Venezuela era para ter VLT aéreo para tudo que é lado, porque os caras tinham dinheiro sobrando e conseguiram jogar tudo fora. Mas não é uma sina da forma como isso que eu queria ouvir de ti, justamente porque você é professor e você citou o Celso Furtado, porque ele tocava nessa ferida. Exato. A história da independência da América Espanhola é a grande causa dessa coisa de países que não conseguem sequer se sustentar e sempre vão precisar estar sendo tutelados por alguém? E tem ainda a maldição do petróleo, né? Então, eu acho que essas coisas estão combinadas, porque, em geral, quando você tem a maldição do recurso natural, você forma instituições que são extrativistas. Elas não são instituições que olham para frente, né? Então, o que é instituição extrativista? Um grupo se apossa do Estado e começa a extrair aquele recurso e concentra toda a receita daquele recurso num grupo muito pequeno, que amplia o seu poder e continua controlando o Estado. Uma instituição inclusiva é aquela que pega esse recurso, pegar o caso da Noruega, que descobriu reservas monumentais no Mar do Norte, criou um fundo soberano e canaliza tudo para educação, ciência e tecnologia, né? E hoje é esse país, ela exporta poluição, mas vamos deixar isso para outro momento. A Venezuela é um caso típico de maldição de recurso natural com uma elite predatória, que não tem coloração política ou ideológica. Todos que sobem ali, uns reservam mais para o povo, outros reservam menos, mas não resolve o problema produtivo. Aí um ponto-chave que eu queria trazer nessa discussão, e eu não discordo dos seus pontos que você levantou, por que o Donald Trump, vocês devem ter visto o discurso dele recentemente, falou assim, a gente quase ocupou a Venezuela. E devia ter feito isso, ele falou. gente devia ter ocupado a Venezuela, tirado aquele cara de lá. Olha a fala, eu gosto do Trump porque ele é tão chucro, que ele revela as entranhas da política internacional de uma maneira muito clara. A gente devia ter tirado aquele cara de lá, colocado o nosso, que era o Guaidó. E pegado todo o petróleo. Então, quando você coloca dessa maneira bem clara, eu não acho que isso explique tudo, mas mostra como é um espaço de tensão. E aí uma segunda coisa que justificou o meu artigo é o seguinte. Quando o Lula falou sobre criar uma moeda internacional dos BRICS, qual foi a reação? Janet Yellen falou, a Europa falou, os Estados Unidos falou. Certo? Quando ele fez o elogio ao Maduro, qual foi a reação dos Estados Unidos? Silêncio. Qual foi a reação da União Europeia? Silêncio. Por quê? Porque, e essa é a minha hipótese, tá? Não estou no governo, não sei se foi isso que o Celso Amorim pensou. Quando o Lula vence, ele faz uma sequência de viagens que começam pela Argentina, vão para os Estados Unidos, depois vai para a União Europeia, China e volta para cá e começa a andar pela região e ele recebe o Maduro se eu não me engano, 15 anos de assinatura do tratado que gerou a União das Nações Sul-Americanas. E no aniversário desse tratado, ele chama o Maduro, faz esse afago e ninguém fala nada. Na minha visão, ele consertou com esses países, o Brasil voltou a ser liderança da região, eu tenho que trazer a Venezuela de volta para o espaço nosso, geopolítico, porque Rússia e China vão se beneficiar se a gente não fizer isso. E os Estados Unidos olharam para isso e falaram, é melhor você fazer isso do que não ter ninguém ali. E é por isso, e aí a gente pode concordar ou discordar do palavreado, eu acho que o Lula tentou mostrar, olha, nós vamos tratar você, país, não Maduro, tratar você, Venezuela, como um parceiro de igual para igual e não como alguém, como um país que a gente vai tratar como inferior ou que esteja, né, submetido a algum tipo de crítica, novamente, nas relações internacionais. Se vai dar certo ou não, a gente vai ver. Mas na minha leitura, o esforço foi esse.
Com isso, chegamos ao final do Opinião desta terça-feira, agradecendo muito ao Roberto Mohamed e ao André Roncalli a participação como comentaristas, ao trabalho da equipe técnica de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 1h30 da tarde, uma ótima terça-feira para você que você merece.